Olá, tá tudo bem com a família, com vocês? Eu espero que sim, dentro do possível. Tá tudo bem conosco? Eu sou o pastor Luiz Fernando. Mais uma vez, se vocês estão comigo na minha casa, sejam todos bem-vindos ao meu lar. Vocês já sabem, nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Mas antes eu quero pedir você que venha estar se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like e compartilhando os nossos conteúdos para que possamos disseminar a palavra de Deus em todos os corações onde que o Senhor quiser chegar. Beleza? Dado o recado, quero falar um pouco sobre derramar, espalhar, semear. Imagina só você ter um perfume caro, alguma coisa que você teve que trabalhar por um ano para adquirir. Quem sabe era o presente dos seus sonhos. Mas aí de repente ele cai no chão. Que frustração, não é? A pessoa fica triste, a pessoa fica abatida, mediante algo que é irremediável. Tá ali só os cacos. Às vezes é o coração da pessoa que está assim. Essa pessoa, ela se encontra realmente jogada ao chão, espalhada como se fosse fragmentos por causa disso, daquilo. Às vezes está sofrendo por causa dos seus pecados, dos seus erros. De repente até a sociedade desacreditou. Imagina só alguém que é mal vista em meio ao público diante de erros que nós podemos cometer, diante de acontecimento que pode estar marcando a nossa vida de maneira negativa, nos manchando. Não é verdade? Nós não esperamos ter uma vida assim. Mas independente das condições que quem sabe levou você a estar no fundo do poço, uma coisa é certa: cometemos pecado. Nós somos falhos diante do Senhor. Nós cometemos inúmeros erros. É por isso que todas as vezes que o Senhor nos chamar a falar o nosso coração, devemos aproveitar a oportunidade, independente do que as pessoas pensam, independente se nós estamos sendo acusados pela nossa consciência, o nosso adversário, entre outras coisas mais que tentam nos impedir de estar com o Senhor. Devemos romper com as barreiras. Devemos estar indo ao Senhor, independente da fronteira que possamos estar enfrentando. Para que você possa animar ainda mais, quero compartilhar um texto com você da palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Os nossos versículos são do 7 ao 8. E assim nos expressa a palavra do Senhor. Aproximou-se dele a mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça. Estando ele à mesa, vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Nunca, nada que você faça para o Senhor é desperdício. Não é perca de tempo e também não é prejuízo. Essa mulher, ela estava, infelizmente, totalmente triste por causa dos seus pecados. Jesus estava na casa de alguém onde que eles estavam confraternizando mediante a um jantar formal público, e essa pessoa não recebeu o Senhor como era devido na época, como assim se recebia os profetas, com um ósculo santo, um beijo na testa, lavagem dos pés. Simplesmente Jesus, ele entrou lá, simplesmente ele foi recebido como mais um. As atenções não estavam voltadas para ele, como se deve ser. Ele não estava no centro daquela movimentação, mas sim ele estava no centro do coração dessa mulher. E o que ela fez? Independente do que eles poderiam pensar, seja os discípulos de Jesus ou não, ela falou: esse é o meu momento, essa é a minha oportunidade, e eu sei quem é ele, e eu vou lá. E como prova do meu arrependimento, como prova do meu constrangimento, como prova de que eu quero ser perdoado por ele, eu vou estar fazendo essa oferta. Então o que ela fez? Ela lavou o Senhor Jesus Cristo com esse perfume. A palavra diz também, em outra ocasião, que a mulher veio e chorou, lavou os pés do Senhor com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Humilhação total. É assim que o Senhor espera que venhamos estar diante dele sem reservas, honestamente, como ele é claro conosco. Só ele pode mudar a nossa condição e nos regenerar dos nossos erros. Só ele pode nos perdoar. A última palavra é dele. É o que ele diz é que vale em termos de salvação e em termos de transformação. Quantas pessoas Jesus ele dispensou sendo aí um filho de Deus, uma filha do Senhor, porque os seus pecados
foram perdoados, graças à sua misericórdia, o seu favor que nós não merecemos, a sua providência. Jesus Cristo nos fortalece com a sua graça, porque se o pecado nos paralisa. Às vezes, como eu falei com você, nós estamos em cacos, porque o pecado, ele realmente nos arrebenta, ele nos espalha como cacos ao chão. Mas o Senhor vem e faz de nós um vaso novo. O Senhor recebe o sentimento do nosso coração. O Senhor recebe as nossas intenções. E essa mulher, para provar isso, ela pegou o melhor que ela tinha e ofereceu ao Senhor. O que é que você tem oferecido a Deus em termos de sua adoração? Quando você se apresenta diante de Jesus, como você está? O que você é capaz de fazer em prova de agradecimento para de fato dizer que Ele é aquele que está no controle da sua vida? Ele é aquele que você ama acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa. Essa pessoa aqui, essa mulher amou Jesus mais do que o seu bem precioso, independente do que ela estava fazendo. Não podemos estar amando nada acima de Jesus, nem a nossa família, nem ninguém, nem a nós mesmos, nem os nossos planos e propósitos. E é interessante, diante daquilo que nós fazemos por Deus, o nosso Senhor, Ele faz muito mais. Jesus falou que tudo aquilo que nós pedimos em seu nome, ou seja, quando o nosso coração está entregue a Ele, quando nós estamos vivendo na sua vontade, dependendo da sua graça, na condição de humilhar diante das potentes mãos do Senhor, diante de tudo aquilo que Ele pode fazer, diante de tudo aquilo que Ele pode prover, Ele diz, o Pai vai derramar o Espírito Santo sobre vocês. Então imagina só, diante de um evento desse aqui, o Senhor ainda falou assim, é o Espírito Santo que eu vou estar derramando sobre vocês, se vocês pedirem, se vocês orarem. Não tem dádiva maior do que essa, não tem presente maior do que esse, não tem benefício igual a esse. Por quê? O Espírito Santo é da mesma natureza de Jesus, é o Senhor conosco, é o Emanuel vivendo dentro de nós. Então, quando você é selado, transformado pelo Senhor, esse é o maior benefício que você pode ter. Não há nada igual estar conectado com o Senhor diretamente através do seu Espírito. E podemos viver na presença dele em espírito em verdade, o adorando e sabendo que o seu amor está enchendo o nosso coração, sendo derramado. E nós esvaziando de nós mesmos, nossos pecados, abandonando os nossos erros e procurando viver uma vida que lhe agrada. E Jesus falou assim, onde essa história for contada, onde que esse evangelho for pregado, essa mulher, ela vai ser reverenciada por aquilo que ela fez. E aqui mais uma vez estamos anunciando o evangelho. São coisas que transformam a vida de fato. Então faça valer a pena a sua vida. Deus te abençoe. Falou, fui, até a próxima. Tchau.